a mais um episódio do Sem Filtro com Fernanda Matos. Hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Mari Galindo. Ela é cofundadora da Nice House e é especialista em inovação e geração Z. E hoje o tema vai ser geração Z, então a gente vai falar sobre todos os pormenores aí desse tema tão atual que é a geração Z, a briga entre as gerações. Então, bem-vinda, Mari. Muito obrigada, super feliz de estar aqui e conversar com você. Acho que vai ser muito bom esse papo, hein? Vai ser uma delícia. Tem que ser sem filtro, né? Exatamente, eu ia falar isso. A gente vai falar sem filtro e eu vou também contar um pouco do que as pessoas que me procuram no Instagram para falar da geração Z acham. Mas antes da gente começar esse papo, eu queria perguntar se vocês já ouviram falar da InfluLab. Eles são mais do que uma agência de marketing de influência, são uma ponte realmente entre marcas e influenciadores, né? Um verdadeiro laboratório onde as ideias ganham vida e eles estão aqui apoiando esse episódio do Sem Filtro. Então vamos começar, Mari. Antes da gente entrar a fundo, eu queria entender qual é a definição correta de geração Z, porque eu sou de 95 e eu já li que eu sou millennial, mas eu também já li que eu sou geração Z. Você sabe qual é o ano que muda? Boa, tem alguns estudos, né? Então tem gente que coloca até dos anos 90 aos anos 2015 ali. Eu utilizo uma referência de uma pesquisa que a McKinsey fez, que ela coloca de 95, então você se encaixaria. Ai, meu Deus! Tudo que eu falei de geração Z sou eu. Seria de 95 a 2010. Ah, entendi. Então, gente, podem ir lá nos comentários todas as vezes que eu zoei, estereotipei geração Z, vocês podem falar, é você. Mas agora, Má, eu queria entrar um pouco no papel do trabalho na vida da geração Z, porque eu sinto que para os millennials, eu vou me considerar como millennial porque eu me considerei a vida inteira, mas eu tô ali na... Zillennial, né? Zillennial. Eu acho que o trabalho, ele ocupou um espaço, né, quase que de uma religião. Então, assim, quase como se a nossa identidade estivesse muito atrelada ao trabalho. Como que isso é diferente para a geração Z? Você acha que eles enxergam de uma maneira mais leve, né? Ou eles conseguem separar esse senso de identidade? Minha vida não é só o trabalho? Perfeito. Vou responder essa pergunta fazendo um contexto geral, tá? Sim, por favor. Vamos lá. Tem gente que fala, esse negócio de mudança de geração não tem nada a ver, é tudo igual, humanidade, blá, blá, blá. Uhum. Realmente tem comportamentos que são do ser humano mesmo e também das faixas etárias, né? Sei lá, imprudência na fase mais jovem, né? Essa questão de ansiedade e tudo mais. Mas o que muda muito de uma geração para outra, primeiro, é o que importa naquele contexto de mundo. E segundo, quais são as narrativas predominantes. O mundo muda o tempo todo e essas narrativas vão acompanhando. Então, por exemplo, a geração dos baby boomers, que seriam os nossos avós. Eles estavam num contexto de pós-guerra. O mundo super abalado com a Segunda Guerra Mundial, mas também movido por um espírito de reconstrução. A gente teve vários fluxos de pessoas vindo de países diferentes. Aqui no Brasil, a gente teve vinda, né, europeias, americanas, enfim, para diferentes regiões do Brasil. E o pensamento do boomer em relação ao trabalho eu vou trabalhar para manter a sobrevivência da minha família. Para comer. Pra comer. É aquelas histórias que a gente escuta dos nossos avós, que refrigerante era só no Natal, que era uma família grande e tinha que dar pra todo mundo, né? Então, esse pensamento de sobrevivência. E o trabalho, a maior parte era ou em campo, ou em metalúrgicas, indústria. E ele tinha um horário bastante determinado, né? Bem regrado. Depois, a gente tem os filhos dessa geração, que são a geração X, que seria mais ou menos os nossos pais. A geração X, aqui no Brasil, ela vive um contexto onde o Brasil começa a se abrir para os mercados internacionais e autoriza a vinda de empresas multinacionais, né? E aí, qual que é a narrativa que passa a predominar? É a narrativa da carreira. Então, vai lá, sobe na carreira, estuda, faz mestrado, faz inglês para você conseguir um bom emprego com um bom salário. E o trabalho passa a ser o motor de mobilidade social, né? Então, você quer crescer na vida. Depois da geração X, vem a geração millennial, que é fortemente impactada pela narrativa das startups, empresas de tecnologia e empreendedorismo. E aí, o trabalho passa a ganhar um
um sentido de lifestyle. Ou seja, a sua carreira vai determinar muito o seu estilo de vida. Vai determinar quem você é, praticamente. Você não quer só ter um emprego para botar comida na mesa. Você quer estar na capa do Forbes Under 30. Você quer fazer sucesso e ganhar 1 milhão antes dos 30. E eu posso falar uma centena de narrativas que impactam a geração dos millennials, né? E aí, a gente tem a geração Z, que ela consegue olhar para essas outras gerações. Então, hoje é um primeiro momento na história em que a gente tem 4 gerações convivendo ali ao mesmo tempo no mercado de trabalho. E ela olha para essas gerações e aí é a minha análise, onde eu acho que a geração Z ela é muito mais parecida com os boomers. Do tipo, eu quero voltar a colocar o trabalho num lugar da minha vida e que não seja o centro, né? Porque ela vê os pais dela, que são a geração X, frustrados por ter se dedicado anos em uma carreira que talvez não tenha devolvido tudo aquilo que ele imaginou. Anos numa mesma empresa, que a hora que quer te substitui assim. Ela olha os millennials, que seriam os irmãos mais velhos, achando que ia estourar de sucesso e agora não é bem assim. E ela vira e fala, bom, esse mundo que a gente vive tem uma vibe apocalíptica, né? A geração Z tem um feeling apocalíptico em relação ao mundo. Climáticas. Exato. Então, assim, não sei quanto tempo eu vou viver. Será que toda a minha vida eu quero dedicar pro trabalho? E aí as pessoas reclamam, começam a colocar a geração Z como vagal, como, geração nem trabalha, nem estuda, não quer nada com nada. Mas eu acho que se a gente tira um pouco esse olhar crítico, assim, né? Extremamente crítico, eu acho que é um questionamento para a sociedade. Entendeu? Até realmente, o trabalho tem que permanecer sendo o centro, né? A gente não pode ter uma vida e o trabalho se encaixar com ela. E, assim, hoje, e eu acho que a gente vai falar de trabalho remoto, né? Home office. É muito difícil você ter a diligência que existia nos boomers, que era, se você trabalha no campo, anoiteceu, você não tá trabalhando. Acabou. Você tem uma separação entre o momento que você tá trabalhando e o momento de lazer, né? Exato. Se você trabalha na indústria, você não vai levar a máquina gigantesca pra tua casa e continuar trabalhando de lá. Só que a partir do desenvolvimento da tecnologia, a gente foi cada vez mais... um termo nada a ver aqui, acho que nem existe, que é pocketizando a nossa ferramenta de trabalho. Pra casa, Essa é a maior prova. E que agora, se você não põe esse limite, ou se a sociedade não cria novos mecanismos, você vai ser consumido, entendeu? E isso deve impactar muito a saúde mental, né? Porque é justamente isso, não existe uma separação clara do que você... até que ponto você pode acabar o trabalho. Eu lembro, e aí vem acho que o papo um pouco do pré-Covid e pós-Covid, não existia home office quando eu trabalhava ali até 2019, era uma vez na semana... Já era top. Já era top. Tava no CLT Premium. E raras exceções, às vezes cargos mais altos, ou quando tava numa semana muito pegada, a pessoa levava trabalho para casa. No máximo, ela ficava até mais tarde no escritório. Mas isso de levar para casa tirou a separação de qual ambiente é o quê. Você acha que a geração Z, por conta disso, teve um impacto maior na saúde mental? É uma geração mais ansiosa ou não? O burnout, ele... pega todo mundo, porque, enfim, a Covid a gente sabe que teve esse impacto no trabalho remoto e nessa separação, né? Então, como que você enxerga isso? Bom, na minha opinião, a geração Z, não acho que essa questão de saúde mental dela vem agora. Se a gente olhar também, mais uma vez, contexto histórico, a geração Z, ela já sofreu um boom de Ritalina na primeira infância, né, de questões de TDAH, questão de hiperatividade. Então, é uma geração que já teve introdução medicamentosa muito cedo. Muito diagnosticada. Muito diagnosticada, exato. E é uma geração que não tem problema em falar sobre isso. Entendeu? Diferente de outras gerações, né? Você vê, por exemplo, um boomer ou uma geração X assumir que tá com burnout, assumir que tá com depressão, pra eles... não preciso jamais. Terapia. Então, assim, existe uma camada ali do preconceito, do desconforto em falar sobre isso. A geração Z... te conheci agora, vou falar que eu faço terapia, vou falar o remédio que eu tomo, vou falar, enfim, entendeu? Então, essa questão de expor mais também passa essa sensação de que tem mais casos, né? Mas também são um público que procura mais, está mais aberto a ir receber um possível diagnóstico, né? Agora, a pandemia, eu acho que ela mexeu com todo mundo. E tem muito isso, né? O momento em que você viveu aquela experiência, qual era a sua fase da vida? Né? Uma coisa é você viver a experiência da pandemia, digamos ali,
no fim da vida que você sente que já meio que contribuiu, que você já consolidou a sua carreira, o que tinha pra fazer tá feito. E óbvio que você tem outros sonhos, mas, né, trazendo aqui pra parte da carreira. Outra coisa é você viver a experiência da pandemia, você saindo do ensino médio, indo pra faculdade, precisando arranjar um estágio. É óbvio que isso te coloca numa situação de desespero. E assim, entendeu? até te cortando, eu fiz pós-graduação, eu comprei a pós-graduação em 2020 e eu cursei toda online. Eu também. O meu MBA foi todo online. E foi uma frustração enorme, porque assim, o que eu queria era fazer networking. Então não é como tanto na faculdade, acho que você tá numa pós, você dá mais valor, você tá ali porque você investiu e tal. E foi frustrante. Então eu imagino as pessoas que fizeram uma faculdade, o ensino médio também em casa, que não deve ter sido fácil. Então, total. Fora, além dessa questão de perder essa experiência social, com certeza teve impacto na questão Do aprendizado? do aprendizado, do conteúdo mesmo, entendeu? E fora que é isso, querendo ou não, como é que você vai se vender, né? Como é que você Não vai estando lá. Não estando lá. Primeiro emprego já gera um baita frio na barriga, né? Então, assim, óbvio que aqui também a gente tá falando de uma geração Z, sei lá, classe A que teve Dentro classe de um A, classe escopo de B, privilégio, assim, dentro de sim. escopo de privilégio. A gente não pode generalizar e achar que essa é só a única figura da realidade classe. Exatamente. Tem gente que, tá fazendo iFood, teve pandemia, sem pandemia, tava ali no corre. Exatamente. Não, com certeza. Aqui é um recorte privilegiado que a gente tá falando. Mas essa coisa de trabalhar em casa e trabalhar no escritório é uma coisa que, assim, vem no meu perfil toda hora. Porque ninguém mais quer ir para o escritório. E tem um motivo claro, que as pessoas passam horas no trânsito, né? Especialmente aqui em São Paulo, gastam dinheiro e conseguem fazer o mesmo trabalho em casa. Mas você não acha que, começando a carreira, é muito importante você pegar ali a estratégia da empresa, a cultura organizacional, estar perto, pelo menos 1, 2 vezes na semana, para entender como que as pessoas se comportam? Eu digo isso porque tem gente novinha, né, que tá começando no mercado, que me manda assim, eu não sei a hora que eu posso levantar, tomar um café, sabe? Você acha que contribui ou não? Dá para fazer o mesmo trabalho em casa e é isso aí. A minha opinião é muito o perfil da pessoa e o perfil do cargo dela, entendeu? Por exemplo, se você trabalha, sei lá, numa área de desenvolvimento de produto digital, você é um UX, você é um dev, cara, não precisa, entendeu? Seu trabalho é muito ali no computador, é muito ali naqueles processos. Eu acho que varia também do modelo de gestão. Eu falo isso porque, por exemplo, a Nice nasceu em 2020. A gente nasceu na pandemia. Então, a gente sempre foi remoto. É uma empresa que funciona bem no remoto, né? Às vezes eu até converso com os meus sócios, e aí, vamos alugar um escritório? Às vezes eu vou visitar alguns lugares, fico empolgada. Mas o time já... E eu acho que a gente funciona bem no remoto, sabe? A gente... Pela questão de quando a empresa surgiu, a gente teve que criar mecanismos de funcionar bem remotamente. Então, eu acho que tem algumas empresas que têm essa dificuldade de fazer a gestão remota, né? Porque, sei lá, você pega uma empresa de 40 anos, 35 anos dela foi presencial. Cara, é muito difícil fazer esse shift para uma gestão primariamente remota, né? Então, tem isso. Eu acho que, assim, tem o perfil da pessoa, né? E tem o perfil da empresa, do tipo... É uma empresa que a cultura do presencial é muito forte, então eu acho que faz sentido você ir lá, aprender, absorver da cultura. Eu já conversei com pessoas da geração Z que, inclusive, têm se exposto ao presencial e têm gostado, né? Mas eu acho que também é um papel das empresas fazer um ambiente bacana, né? Não adianta, vamos pro presencial e você não tem uma sala de descompressão, eu acho a maior balela, mas enfim. Nossa, total. Você não tem ali um café, algum ambiente que as pessoas possam socializar, né? O horário de almoço e tudo. Então, também acho que é um papel das empresas de transformar o ambiente, especialmente agora que tá todo mundo mais ansioso pós-pandemia, numa experiência bacana, né? De ir pro escritório. Com certeza. Querendo ou não, a geração dos millennials foi fortemente impactada com os escritórios do puff colorido, né? Então, tem essa vibe, assim. A geração Z, ela é menos essa questão do escritório colorido, ela é mais sobre benefícios tangíveis, né?
E eu acho que a pergunta, assim, da galera, home office, vai presencial, não vai... Primeiro você tem que entender, você queria estar nessa empresa, entendeu? Porque às vezes você não quer ir pra empresa, você não quer nem ver seu chefe no online, quanto mais no presencial, entendeu? Aí já não é uma questão do formato. A questão é mais embaixo. Exato. Muita gente me pergunta também, odeio meu chefe, odeio meu colega de trabalho. Gente, odiar é uma palavra muito forte. Assim, não dá pra achar que emprego, trabalho vai ser um parque de diversões, que você vai se divertir todo dia. Mas se isso tá afetando, né, a tua saúde mental diariamente, tá muito forte, repense, que eu sei que, de novo, às vezes não dá pra se demitir do trabalho. Então, tem que achar mecanismos de, enfim, de conseguir lidar com isso. Mas saúde mental é o tema da vez, né? Tá todo mundo... Todo mundo precisando. E eu espero que as empresas estejam, de fato, preocupadas, né? Que nem você falou, a geração mais nova não é tanto da sala de descompressão, do ping-pong. Por quê? Porque todo mundo viu que isso é muito lindo no papel e que, na prática... os benefícios são ruins, a carga horária é ruim, existe ali um microgerenciamento do chefe, um ambiente tóxico. Então, de nada vale se a gente não tiver um ambiente melhor. Exato. Assim, cara, longe de me colocar como uma referência nisso e tal, mas quando a gente começou, quando eu falo a gente, porque eu tenho sócios, né? Quando a gente começou a empreender, eu lembro que a Nice é a nossa primeira aventura. Conta da Nice, vamos fazer uma pausa pra você contar. Vou contar, eu vou falar esse negócio e já emendo. Tá. E aí a gente, tipo assim, listou tudo o que a gente tinha vivido em empresas e chefes que a gente não tinha gostado. Que ótimo. Sim, cara, vamos fazer um compromisso de não tentar repetir isso, né? Porque tem uma frase que é, não se torne os seus algozes, né? Porque é muito fácil você reclamar de um comportamento, mas depois que você vivenciou aquilo e você tá num cargo que te permite exercer mais poder, você acaba copiando aquilo que você criticou, né? Tem essas, frases do Insta, assim, que não foi porque você aprendeu apanhando que você tem que ensinar batendo. Entendeu? Não, perfeito. E eu acho que daí vem muito dessa briga das gerações. Porque quando você ouve minha avó falar dos filhos dela, da minha mãe, dos meus tios, eles tiveram muito fácil a vida. E aí a minha mãe vai falar, eles tiveram muito fácil. E eu vou falar pros meus filhos. Então eu sinto que também é uma coisa que sempre vai existir, né? Sim. Por todo o contexto econômico e social que você falou. Então, talvez não seja uma exclusividade desse momento. Talvez a gente esteja só falando mais sobre isso agora. Com certeza. E aí, falando da Nice, né? Uma empresa que começou ali em 2020, sem grandes pretensões. Eu brinco que era uma pasta no Drive, um sonho. A gente tava com contexto de pandemia, né? E a gente falou, poxa, seria muito legal ficar numa casa com pessoas criativas, né? Fazendo alguma coisa ali pra não ficar parado. E a gente viu um modelo que era da The Hype House de Los Angeles. Tem até Eu ia falar, é muito comum isso na gringa, né? Começou com os youtubers, se eu não me engano, aquele Logan Paul. Tinha as casas também. Só que assim, essa The Hype House já era uma galera relevante que se juntou pra morar junto durante a pandemia, né? Porque, querendo ou não, o criador de conteúdo grande, ele tem uma frequência de publicação bastante considerável. Então, você precisa ter pauta o tempo inteiro. E aí, no contexto de pandemia... Tipo, você não consegue viajar, você não consegue ir no restaurante, você não consegue... Tudo que é externo e que te gera muita pauta, muito conteúdo, você não conseguia. Então, meio que a solução que eles encontraram foi, vamos se juntar numa casa, que aqui pelo menos vai ter pauta. Unir esforços. E estourou, né? A Charli D'Amelio, que é uma das maiores do TikTok, veio dessa casa. Eu seguia ela até pouco tempo, não vejo nada demais naquela... Não vejo nada demais dessa menina, ela está multimilionária agora com... Exatamente. Eu acho que toda plataforma precisa do seu ídolo ali pra tangibilizar a proposta de valor da plataforma, né? Eu acho que ela tava no momento certo, no lugar certo. E aí a gente falou, tá, mas né, ninguém aqui é relevante nas redes sociais. Ninguém aqui nem tem os amigos youtubers. E que a gente vai fazer, né? E aí a gente teve a ideia de, então vamos abrir pras pessoas. Vamos criar como se fosse uma competição pra encontrar esses talentos, né? Porque a gente queria fazer alguma coisa muito... pra aproveitar também a entrada do TikTok no Brasil. E aí, a gente postava os vídeos, falando, olha, você que sonha em viver de criar conteúdo pra internet, a Nice vai fazer uma audição, e quem ganhar essa audição vai morar na mansão Nice. E aí, pra nossa surpresa, um desses vídeos viralizou dentro da plataforma. E em menos de 20 dias, a gente teve 13 mil inscritos, assim. E tipo... Nossa, bombou muito. Não, bombou muito. E assim, cada um tinha o seu trabalho fixo. Sim. Esse era o projetinho do lado ali.
E a gente, não, vamos fazer um site bonitinho, vamos fazer um formulário de cadastro bonitinho, vamos fazer no Typeform. Nem tô falando os nomes aqui, nem sei se pode. Eu entendo um pouco, mas pode falar. O público... Não, é mais da galera de publi, assim, sabe? Tô falando o nome das empresas, mas enfim. Aí a gente fez da Typeform, que você podia customizar mais, só que é uma plataforma gringa, que você tinha que botar seu cartão, você tinha, tipo, 100 respostas, e depois ela começava a cobrar. E a gente falou, mano, vamos pôr, nossa, nem vamos bater 100, entendeu? Tipo, a gente, se não der certo, sei lá, se a gente bater 20 inscrições, aí a gente manda um texto, ó, devido à pandemia, a competição foi adiada, entendeu? Aí já plano B ali, eu já tava com o pensamento de derrota, Sim. sabe? E aí, viralizou, tipo, o negócio estourou de gente comentando, gente querendo saber, gente acompanhando quem tinha se inscrito, porque a pessoa tinha que postar um vídeo pra se inscrever, né? Então acabou virando meio que um member get member. E aí a gente fez estruturou isso, então a gente assistiu todos os vídeos, a gente fez uma régua de corte e colocou 80 competidores pra dentro da competição. Aí, no paralelo, a gente foi atrás das marcas pra, tipo, explicar o que a gente tava fazendo, tentar monetizar isso de alguma forma ali, através de patrocinadores. E no outro paralelo, a gente tava atrás da casa, porque essa casa que a gente prometeu pras pessoas, a gente não tinha. Você tá brincando? A gente não tinha. E eu falo que é pior que não ter a casa. A gente não tinha nem parente com o nome limpo pra poder ser o fiador, entendeu? Maravilhoso! Você tá brincando. E aí, gente, mas é aquela história do queimar o barco, né? Tipo assim, uma vez que você decidiu, vai, bora. Não tem outra opção. Agora tem que dar certo. Aí você botou, teve inscritos, aí você falou, bom, agora eu vou ter que dar um jeito de achar. Vamos ter que dar um jeito, já era. E aí, a galera começou, cadê a casa? Cadê a casa? Isso é mentira. E não sei o quê. Aí a gente ia lá pra Alphaville, marcava com os corretores pra visitar. E assim, não é que a gente sacaneava o corretor, a gente queria alugar, entendeu? Só que, é muita burocracia você alugar uma mansão. Porque, tipo, tinha que ser uma casa grande, moraram 12 pessoas. Mais a equipe, né? Então... Por quanto tempo, Uma? A primeira temporada morou 8 meses. 24/7. Você ia lá? Eu ia lá, mas eu não morava lá. Você não morava lá? Porque eu já era casada, né? Aí eu tinha... No caso, tinha um marido em casa. Tinha um marido em casa, exatamente. Então, foi uma loucura. A gente conseguiu alugar pela plataforma do Quinto Andar, porque aí somou uma composição de renda de todos os parentes possíveis. Alugamos, aí a gente fez parceria com a Souvenir pra pintar a casa, fez parceria com a Belas Artes, com os alunos pra ajudar a gente a decorar. A Belas Artes liberou os móveis da faculdade, porque a faculdade estava fechada. Porque é isso, a hora que a gente conseguiu aprovar a ficha, pegamos uma casa top ali em Perdizes, 450 metros quadrados. Tudo isso que eu tô falando, pra quem quiser conferir, tem o canal do YouTube da Nice, tá? A gente confere aí, gente. Tudo isso que eu tô narrando aqui, tem o tour da mansão, tem lá. Mas a gente... Beleza, conseguimos a casa, só que a casa não veio imobiliada. E aí, a saga 2 pra conseguir os móveis. Aí você foi atrás de tudo isso. Hoje é aquela história que você olha, como tá rindo. Uau, que superação. Dinheiro de obra feita, outra coisa. Mas, nossa, era cada dia um tacardia ali. Meu Deus, consegui uma casa. Uhul. Tá, não tem móveis. Caraca, era um leão por dia. Mas deu certo e hoje vocês estão bombando aí. Eu super acompanho também. E falando de influenciadores, por que você acha que todo mundo da geração Z, e agora sabendo que eu sou também geração Z, quer ser influenciador? Você acha que essa proposta de valor, de liberdade, de tempo, de ser dono do seu negócio, porque mesmo antes de eu fazer essa virada, então eu me demiti do meu trabalho CLT, né, há uns 2 meses e pouco, e virei influenciadora, mas eu já tinha um ano aí de monetização, então eu fiz as coisas de maneira pensada. E hoje você vê crianças querendo ser youtubers, querendo ser influencers. Você acha que isso talvez é porque a gente não tem mais visões de grandes líderes no Brasil que as pessoas se inspiram, ou até religião que antes ocupava um lugar maior, e aí por conta disso, no mundo digital, as crianças e adolescentes têm amor aos influenciadores, ou não, nada disso que eu falei é uma besteira? O que você acha que vem desse desejo de ser influencer? Porque isso não tô falando que é uma exclusividade da geração mais nova, mas é algo que a gente vê muito comum. Eles puxam bastante. Bom, minha opinião sobre isso, primeiro que a geração Z tem essa opção de carreira.
né? Então, outras gerações não tinham essa opção de carreira. Segundo, que, obviamente, ainda mais quando você é criança, que o seu desejo de carreira mistura muito com seus sonhos pessoais, não é à toa que o outro nome da Creator Economy é Passion Economy, né? Você vai seguir aquilo que você mais se diverte, né? Para criança e para adolescente, o trabalho é sobre diversão, né? Por isso que a gente tem até no YouTube, a galera começa muito cedo, criança, né? Cria um canal, presente, vira quase que um projeto de família ali, um momento de diversão. Então, para essa geração, eles se espelham porque eles veem que são pessoas que se divertem, querendo ou não. Por mais que possa ser mentira, o influenciador vai estar sempre mostrando que a vida dele é muito legal. Sim, exato. E você tem acessibilidade, ou seja, é mais fácil você criar um canal no YouTube ou no Instagram, no TikTok, o que seja. E também passa essa imagem de sucesso financeiro, né? A gente tá num país que tem uma desigualdade absurda, então qualquer coisa que tenha minimamente uma promessa de mobilidade social, meio que de curto prazo, vai se tornar atrativa. Então, assim, a gente via isso no passado com a carreira na televisão, né? As pessoas queriam ser atrizes, atores, apresentadores, jornalistas. Eu acho que se tornava um pouco menos porque você via que não tinha tantas opções. Né? Tipo, quantos bonners vão ter na Globo, entendeu? Mas, enfim, mais jogador de futebol, a galera, né, queria ser, hoje quer ser gamer, porque vê que também dá dinheiro, né? Então, eu acho que isso de você se inspirar. Agora, esse outro lado de você não ter grandes lideranças, eu acho que isso impacta independente de Creator Economy. Eu acho que é uma crise mesmo de liderança que a gente tem. A gente vê isso em várias áreas. A gente vê isso no futebol. Isso é, assim, pelo menos na minha bolha ali, é pouco comentado, né? Como que você não tem isso de novos técnicos, novos dirigentes, né? Então, você tem não entendo nada de futebol, mas... Não, mas eu tô trazendo num aspecto de que não é uma coisa isolada da política, sim, entendeu? Sim, que, no geral, a gente tá carente de pessoas em que a gente se inspira ou que enxerga como líderes. Exatamente. Primeiro porque a gente vive uma era muito hipersegmentada, ou seja, o meu feed é diferente do seu. Né? Esse fenômeno que a gente tinha de, tipo, Silvio Santos, todo mundo conhece, Hebe, todo mundo conhece. Essas pessoas que apareciam na televisão e todo mundo conhecia, né? Pra mim, essa do Silvio Santos foi a última leva. Que agora você não tem essas pessoas que são tão onipresentes na mídia, você tem né? um influenciador de 10 milhões de seguidores que eu não conheço, você segue. Por mais que a pessoa seja muito grande, não é... Mas você tava falando da questão do trabalho misturar com paixão. E eu tava ouvindo um podcast essa semana e tinha uma recomendação de um livro que chamava The Good Enough Job. Que é, assim, o trabalho que é o suficiente. Porque as pessoas, principalmente a geração mais nova, tende a achar que é isso que você falou. O trabalho vai ser minha realização. E isso traz muita frustração, porque nenhum emprego vai te dar esse senso... Né, essa coisa que as pessoas imaginam. Então, talvez por isso que a influência traga essa promessa, né? Mas esse livro é muito bom, é do Simon Stolzoff. Não, muito legal. Eu nunca tinha ouvido falar do livro, vou pesquisar, achei o tema interessante. Eu também não li, mas eu ouvi o podcast, agora quero comprar o livro. Boa. Eu concordo, assim, sabe aquela série, né, agora que a gente tá nas indicações, sabe aquela série Hacks, que tem acho que é na Apple ou na HBO? Não. Que é uma mulher boomer que tá, tipo, em fim de carreira. Ela era uma stand-up comedy. E ela tá meio que em fim de carreira, mas ela não aceita muito, assim. E aí, ela começa a trabalhar com uma roteirista que é millennial. Cara, isso é muito... Ela acho que ganhou o Grammy. Hacks? Hacks. H-A-C-K-S. É maravilhosa a série, e dá pra ver muito esses conflitos de gerações. Até por ela ser stand-up comedy. Hacks, tá. Ela quer fazer algumas piadas e a millennial, tipo, não, pelo amor de Deus, você vai ser cancelada e tal. Eu tô louca pra ver. Essa atriz é muito boa. Eu sei quem é, essa mais velha. Não, essa série é maravilhosa. Nossa, eu vou assistir, tá na Max, né? HBO Max. Essa série é maravilhosa, né? Então, mostra muito essa dinâmica aí do contraponto. E tem uma cena que tem dois personagens ali conversando. E um personagem, ele é muito, tipo, ambicioso, minha carreira, eu trabalho em primeiro lugar. E o outro é, tipo assim, eu preciso de um trampo pra pagar meu aluguel. E é isso, né? E aí, eles formam meio que um casal ali, eles estão, né, tendo um começo de relacionamento. E esse aqui vira pra ele e fala, a diferença entre nós é que eu tenho uma carreira e você tem um job.
né? E eu acho que esse é um movimento que eu tenho visto um pouco a geração Z resgatar. Meio que do tipo assim, cara, eu só quero o teu negócio pra eu ir fazer, pagar minhas contas, viver minha vida, entendeu? Até porque aquele termo, né, subir na corporate ladder, na escada corporativa, já não é uma Pode coisa... beliscar, por amiga, não é favor, cenográfico não, por né? favor, não, Quebrar o não, dente esse que... aqui é doce de coco, são zaitas, esse aqui é de parmesão, muito bom. Delícia. E, tipo, climb the corporate ladder, né? Vou subir a escada corporativa. É muito difícil hoje. Tá um ambiente muito mais competitivo. Eu sempre abordo isso nos meus vídeos, assim. A promoção foi prometida e não veio. Crise econômica, reestruturação da empresa, vamos demitir uma galera, não vai mais ter a equipe tal. Então, é aquilo. Os millennials já ficaram naquela frustração, né? Eu achei que com 30 anos eu ia ter R$1 milhão, uma casa, 2 filhos E uma carreira... até quem conseguiu R$1 milhão, tá vendo que não dá pra fazer muita coisa. É. Gente, nem fala. Desespero. Assim, eu até abordei isso no episódio, no piloto que eu fiz com 2 amigas, que eu chamei o episódio de A Crise dos 30. Porque é justamente isso. A gente achou que ia estar num lugar e não tá. E tá tudo bem. Como eu ia falar reposicionar, mas não é como ressignificar. Exato, obrigada. Isso, né? Mas ainda tem esse preconceito com a geração Z. E, Mari, assim, tem casos que eu vi e que eu presenciei ou que eu escuto que realmente estagiários, pessoas mais novas, não querem trabalhar, não sabem trabalhar. Então, tem um pouco do preconceito e da estereotipação, não sei se existe essa palavra, da geração Z, mas tem um pouco, sim, desse comportamento. Você acha que isso dá para encaixar numa geração? Ou são só pessoas que, como em qualquer geração, tiveram aí que talvez não estivessem tão preparadas? Eu não sei se isso teve a ver com o aprendizado ou com, né, ficou remoto, porque isso acontece. Tomando cuidado pra falar. Não, e aí eu olho o podcast sem filtro, aí eu fico, e aí, vale ou não tem vale? Tem que falar. Assim, Fê, também vou comer. gente vagal tem todas as gerações, né? Não é uma particularidade da geração Z. Eu acho que aqui tem 2 pontos. Sempre vai ter aquela pessoa que não tá afim, herói da personalidade dela. Não acho que é um impacto geracional. Quando a gente vai olhar geração, a gente precisa ver padrões de comportamento, né? Porque o que eu percebo? Quando eu vou dar palestra, quando eu começo a falar da geração Z, a minha audiência geralmente não são pessoas da geração Z, né? São pessoas mais velhas. E, pra elas, a geração Z se resume no próprio filho. Então, se eu falei comportamentos que o filho dela tem, nossa, pronto, maravilhosa. Você sabe tudo sobre a geração Z, entendeu? Mas a geração Z não é só o seu filho, né? Só o seu recorte. Tem um grupo aí, hoje, 25% da população brasileira é considerada a maior geração da história. Depois da geração Z, a taxa de natalidade cai gritantemente, principalmente no Ocidente, como um todo, não só no Brasil. Sim. Então, assim, é bastante gente que a gente tá falando. Então, o que é um padrão comportamental? É um padrão de, primeiro, tem mais opções de carreira, tá? Mudar é mais fácil pra eles, né? Vamos puxar pra história de novo, porque eu acho que é sempre bom ficar fazendo esse paralelo para as pessoas irem entendendo. Claro. Quando você era boomer, você tinha a maior parte primeiro, a classe média estava começando a ser construída. Né? Tem um professor, eu gosto muito do professor Scott Galloway, que ele fala que a maior invenção da humanidade foi a criação da classe média, né? Então, você tinha quem tinha grana, que ia pra faculdade, e geralmente ia ser medicina ou direito. E você tinha a galera que não tinha grana e ia trabalhar em fábrica ou no campo. Pronto, era isso. Depois você passa a ter um pouco mais de opções de carreira, aí você vem a questão das engenharias, você vem... A engenharia também é uma carreira tradicional aqui, né? Mas um pouco mais de opções, mas também não tanta facilidade de ingressar na universidade, né? Tá. Aí você tem os millennials, que aqui começa a ter uma abertura maior das universidades. Você vê esse boom da universidade, você começa a ver os programas governamentais voltados a financiamento de universidade e tudo mais. E como você quer uma carreira tão acelerada, porque você precisa zerar o game antes dos 30, você começa a repensar se faz sentido ir pra faculdade ou não. E aí você pega os ídolos dessa geração, né? Steve Jobs, Bill Gates, todos droparam a faculdade, né? Construir um império da minha garagem. Exatamente, né? Todas essas narrativas. E aí a galera começa a se questionar, será que faculdade faz sentido ou não? É melhor fazer um técnico? Começa a se questionar por quê? Porque agora você tem essa opção de poder escolher ou não. E aí você chega na geração Z, que é o ápice disso.
que ela consegue emprego se ela não fizer faculdade, que ela pode escolher fazer uma faculdade remota, ela pode escolher fazer uma faculdade de 2 anos, ela pode escolher, entendeu? Fazer Tem um muita intercâmbio, opção, fazer um se der, intercâmbio né? ali, mas que tá mais acessível do É. que na época dos boomers, com certeza. Então, assim, você tem uma mesa de opções que, primeiro, te causa ansiedade. É o paradoxo da escolha, O né? paradoxo da escolha, porque agora, meu Deus, pra onde é que eu vou? E se eu errar, parará, parará. Segundo, você tem, ao longo desses anos, uma quebra do vínculo por muitos anos. Porque as pessoas falam, a geração Z não quer ficar na empresa. Mas a empresa quer ficar com as pessoas por muito mais tempo, Não. igual ela ficava antes? Não quer também. E assim, a geração Z provavelmente não vai se aposentar, né? Exato, a gente tem visto. Tem uma... Essa é mais uma dica pra você que está assistindo. Ai, fala, É. fala. Adoro dicas. Tem uma futurista que eu gosto muito de acompanhar, que é a Faith Popcorn. É uma mulher de 77 anos, tipo, incrível, assim, ruiva, cabelo todo espetado e tal. Toda moderna. Toda moderna. E ela ganhou bastante notoriedade, porque eu esqueci a data, assim, eu acho que foi, sei lá, 98, não sei, tô chutando. Que ela criou um trend report que ela acertou, tipo, 95% das tendências que vieram. Gente, mas será que ela faz uma astrologia? Então, um né? tarô pra mim? Mas a empresa dela chama Brain Reserve. E é muito legal as tendências que ela traz. E uma das que ela trouxe alguns anos atrás, era isso da pessoa multi-work. De, tipo, você não vai ter só um trabalho, né? E a geração Z vai ser a geração que mais vai precisar fazer reposicionamento na carreira na sua história. Entendeu? Porque a inteligência artificial tá aí também. Você pode ser substituído por um robô amanhã. Então, Exatamente, assim, exatamente. Por muito exemplo, difícil. há quanto tempo que demorou aí, digamos, pra desaparecer a profissão do cobrador de ônibus? Entendeu? Vamos pegar nas Entendi. grandes capitais que, às vezes, essa mobilidade, essa transição é mais rápida. Beleza. Aí, nisso, surgiram os Ubers. Em um espectro de um pouco mais de 10 anos, já tá falando que o Uber vai sumir pelos carros autônomos. É. Entendeu? Então, a velocidade que as profissões vão nascer e vão morrer É. vai ser muito mais rápido. E você vai precisar se reposicionar mais vezes ao longo do tempo. Não, eu acho que os nossos filhos vão ter profissões que a gente nem imagina ainda Com hoje. certeza. Com E certeza. que nem falar pros meus pais há 6 meses atrás que eu ia largar tudo pra virar influenciadora. Era não, mas será? Mas E que dá. E Dá. que dá financeiramente pra você, a conta tá fechando, né? mas marcas, aquelas. Tá fechando, É, mas pode fechar muito mais. Não, é que as pessoas também têm uma ideia que qualquer influenciador é multimilionário já desde o início. imagina. É todo um processo. Não, mas tá muito bom o papo. E Mari, ia falar também, a gente falou um pouco então sobre trabalho, sobre carreira, sobre como a geração Z são nativos digitais, você trouxe todo esse contexto histórico. E aí, você acha que essa cultura não vou dizer nem cultura, mas assim, o excesso de estímulo que a geração Z tem prejudica o foco e a atenção? Porque a gente estava falando, pessoas reclamam que os estagiários são isso e aquilo, mas também não tem um pouco desse contexto de eles cresceram com milhares de informações toda hora na sua cabeça e a gente não. Quer dizer, eu sou geração Z, então eu cresci. Total. Isso é dopaminérgico, né? Afeta absurdamente. Você tem uma geração que escuta áudio no 2x, que vê vídeo no 2x, que faz, entendeu? Aí você vai pra uma aula que o professor fala normal, já não... Exato. Né? Tipo, começa a tremer. Só que é o que eu falo, as pessoas criticam determinados comportamentos da geração Z, ao qual não foi a geração Z que criou. Não foi a geração Z que criou o WhatsApp, não foi a geração Z que criou o celular, não foi a geração Z que criou o YouTube, entendeu? Então, assim, você bota a geração Z num ecossistema com uma hipervelocidade... E aí, depois, ela vai lá, ela se adapta a esse padrão de comportamento, aí porque é o meio em que ela vive. Aí você fala, não, você não presta atenção, você não tem foco, não aguento mais, você não sai do celular, blá, 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 blá. Aí medica pra prestar atenção com Ritalina, com... Exatamente. Mas assim, isso é... Minha mãe sempre me falava isso. Isso é um contexto de sociedade. Tipo assim, a gente tem uma sociedade que anuncia a bebida alcoólica e depois exclui o alcoólatra da sociedade, entendeu? Nossa, Então, isso é com todos os comportamentos, sabe? Não é à toa, né? Tem aquele... Meu Deus, esqueci o nome dele. A gente tava falando de TED antes, né? Uhum. E aí ele tem um TED que ele fala por que ele deletou todas as redes sociais. Ele foi um cara que vendeu uma empresa pro Google. Meu Deus, esqueci Mas o nome normalmente as pessoas que são os engenheiros de grandes empresas... Tem um documentário, né? Não sei se é o do Social Network.
que são executivos do Vale do Silício, que eles foram meio arrependidos, né? De ter feito o scroll infinito. Eu boto meu filho numa escola que ele, tipo, fica na terra, jardinagem, aula de música, porque eu não quero que ele tenha esse acesso à tecnologia tão cedo, porque eu sei que fui eu que fiz esse algoritmo de te manter viciado, e isso é muito prejudicial. Aí você fala, putz, mas você criou... Exato. Eu acho até que esse cara que eu tô mencionando Pode tá nesse ter documentário. nesse documentário. O que ele falou que me chamou a atenção é que não é à toa que o nome dos consumidores das redes sociais são usuários, né? Que é de igual de... Mind-blowing. Eu achei muito interessante quando eu ouvi ele falando. Eu falei, caraca, é verdade. Não, e você sabe que assim... Addict. Eu tô tendo que me controlar com o meu tempo de tela, porque agora que virou meu trabalho, eu tô acordando, eu tô com insônia todos os dias. Eu acordo, tipo, pensando em criar conteúdo, porque acho que tem uma mudança também já. Agora o trabalho é meu, eu que tô indo atrás, então você é empreendedora, maior, você sabe. Total. Mas também eu acho que tem sim esse consumo excessivo de telas, que é uma coisa que eu tenho que ficar atenta, porque tudo você pode falar, não, mas eu tô trabalhando, né? Enfim. Mas então. Não, total. E assim, por exemplo, eu também tenho isso que você falou, porque eu trabalho com internet, assim. E às vezes eu falo, ai, não, já deu por hoje, né? Uhum. Só que aí você vira e fala, tá, mas eu quero falar com uma amiga, a amiga tá aqui também, entendeu? Aí Ou, você vê um vou WhatsApp ver de um um cliente, filme, você já aí o filme é tela também, entendeu? Tipo, tô falando do porto, às vezes que a vista tá cansada, né? Você sente a cabeça também. Então, meio que, vou jogar, é tela também, sabe? Até o livro virou o Kindle, né? O livro é no Kindle, no Pior iPad, que eu prefiro. no tablet. Eu também prefiro. Somos... Então, tipo, tudo também tá muito canalizado, assim, sabe? Querendo ou não, é um esforço você sair disso. romper com o meio, entendeu? É igual, tipo, comer saudável, né? Aquelas, eu nem sou referência desse assunto, Não, eu mas também não. eu percebo que quando você quer comer saudável é mó difícil. É. Aí você fala, dá esse lanche aí mesmo. Não, e é isso, as pessoas vendem o McDonald's, o Burger King, e depois reclamam que tem uma população obesa. É sempre um paradoxo muito grande. Exatamente. Mas, e a indústria do mundo saudável também ficou um pouco tóxica, né? Porque agora, assim como o mundo dos coaches, eu acho que as redes sociais, elas têm um limite ali muito... uma linha muito tênue entre, tipo, estar te ajudando e estar... agora você tem que ter um percentual de gordura abaixo de tal, você tem que comprar o meu curso para ficar milionário em 2 meses, você tem... Então, uma pessoa que não tem ainda todas as... o cérebro formado mesmo, um adolescente, ele é muito mais impactado por isso, por esses estímulos todos, essa venda excessiva de... E aí é isso, vende um lanche, mas vende a vida saudável, aí tem o shake e tal, aí tem... Ou você também pode viajar, comprar uma bicicleta, ou você pode casar, é uma loucura. Tem um report da Cosmoteca, que é super interessante, ele fala sobre a geração Z, e eles focaram em fazer essa pesquisa em geração Z América Latina. E aí eles puxam 3 tendências de comportamento, né? E uma delas eles dão o nome de Eu SA, que é um pouco isso do geração Z querer ser criador de conteúdo, né? Ele vira o seu próprio negócio. E aí, quando a gente olha para isso que você tá falando, né? Que são mercados, né? Do vender o curso, vender a mentoria, vender o treino, papapá. Se a gente pega um olhar, é assim, quantas empresas existiam ali na época dos boomers, né? Óbvio que você sempre teve o trabalho informal. Aí depois, como que isso foi mudando? Hoje, praticamente, uma pessoa pode ser uma empresa e ela tem acesso, sei lá, uma máquina 3D. Ela tem acesso a um nível de equipamento que antes você realmente precisava ser uma corp para poder ter aquilo, entendeu? Então, eu acho que o que torna meio chato, né? O que é esse excesso, o outro lado é o tamanho da demanda que você pode ter hoje. Porque hoje uma pessoa é um PF para uma PJ, entendeu? Então, muito isso afeta, né, a escala de possibilidades da quantidade de pessoas. Se você vê, antigamente, eu gosto muito do case da Natura e da Avon, né? O que eles fizeram com as revendedoras. Tipo, olha como ele maximizou a força de vendas, entendeu? Porque, basicamente, ele transformou uma PF numa PJ. A internet faz isso também, numa escala afiliados, maior. né? Exatamente, entendeu? Então, aí se você tivesse, sei lá, 5 que vendem o treino, talvez é uma coisa legal, mas tem 300, meio que vira banalidade, entendeu? Passa a
você olhar de um jeito chato. E aí você fala, esse mercado tá saturado. É por conta disso, né? E fora os picareta que tem em todos, Tem né? muito. Não é exclusividade desses segmentos. Outro dia, eu não sei se eu falei aqui, né, no podcast ou em algum que eu fui, mas eu vi que existe agora um curso para influenciadoras de moda, né, blogueiras, que é um curso de provador. E você, e você paga e a pessoa tem um curso de provador. O que deve configurar um curso de provador? Saber onde colocar o celular, a luz, a pose que você faz. Tem gente ganhando dinheiro com isso, então picaretagem, né? Eu acho que esse curso de provador é você montar o look, não é? Porque tem uma editoria dentro da moda que é provador. Aí todo dia você vai lá, se veste e você faz a transformação dentro do provador. Eu acho que é isso. Mas assim, concordo com você. Não sabia. Falei sem saber por dentro. Mas aqui o nome me soou, sem saber a fundo, mas o nome me soou um pouco picaretagem, curso de Não, provador. tem um monte. Mas é pra influenciadora. É. Amiga, é aquela, né? Todo dia o malandro e o otário saem de casa, né? Uma hora eles se encontram. Na internet não é diferente, né? Exato. E aí volta também pro ponto de as pessoas não têm muito líderes, não tem pessoas que elas se espelham e aí cai muito mais fácil na ladainha da internet as promessas, né? E até ambientes onde você achava que tinha mais esse safe space, assim, também. Por exemplo, teve uma hora que você falou, da questão das lideranças e até as lideranças religiosas, né? Cara, hoje no Brasil a gente tem uma população evangélica batendo 90%. Né? Você não consegue falar hoje de um assunto no Brasil que não vá passar por isso. Econômico, político, a influência política que isso teve, até a geração Z dentro desse contexto, né? Então, e aí a religião sempre foi vista esse lugar, assim, né? Da liderança ali, né? Dos valores morais, os bons costumes e tal. E, cara, você tem visto a quantidade de escândalo também, né? Então, assim, você vê que é uma crise sistêmica mesmo. E aí tem Amiga, eu tô acabando com o seu negócio. Por favor, tem um monte de influenciador se convertendo, se benzendo, e tem gente que aí odeia, e aí vira essa guerra também, essa guerra das redes sociais. Total. E a cultura do cancelamento, que também não é bacana pra ninguém, né? Eu acho que a gente tem que trazer questionamentos e críticas, mas linchamento virtual eu nunca vou concordar. Eu acho que ninguém aprende, enfim, vai pra frente sendo linchado virtualmente. Eu nunca fui, graças a Deus, espero que nunca seja, mas eu vejo uns casos que eu falo assim, tudo bem, você fala, puta, essa pessoa mereceu, realmente, ela foi muito, mas será que a gente vai devolver na mesma moeda? Não sei, é um assunto polêmico aqui. É um assunto polêmico e eu acho também que, assim, questão de dados, né? Hoje, 20% do tráfego da internet são bots, entendeu? É muito. Então, assim, você consegue orquestrar o cancelamento de uma pessoa que não são outras pessoas cancelando ela, entendeu? Mas ela vai sentir como se fosse uma multidão cancelando ela. E aquele episódio de Black Mirror. Total. Das abelhas. Gente, a gente tá sempre vivendo algum sci-fi. E aí você falou que a geração Z tem como principal... como que você falou? Apocalíptico. Apocalíptico, é isso. A indústria do cinema foi um boom de distopia, né? Os filmes que influenciaram a geração Z são bastante distópicos. Eu falo que o desenho de futuro que apresentaram pra geração Z foi você, um robô, procurando um enlatado no próximo posto de gasolina. Um zumbi. Com o mundo derretendo, entendeu? Então você fala, é nesse mundo que eu quero viver? Muitos questionamentos, Ai, Mari, eu adorei o papo. Muito obrigada. Antes da gente terminar aqui, eu queria falar um pouco da novidade que o pessoal da InfluLab tem. Então, você que faz parte da geração Z, né, ou vive o mundo dos creators, você sabe que conteúdo é mais do que só uma paixão, é um trabalho, é uma carreira, depois de tudo que a gente falou aqui. Então, a InfluLab me convidou para fazer o lançamento oficial do Lab Creators, né, que é a nova empresa desse grupo InfluLab. E é realmente focado em quem, assim como eu e você, vive aí nesse mundo digital e quer transformar essa paixão em renda. Então, você já sabe, vai aparecer aqui no rodapé, no @InfluLab, ou aponte a sua câmera aqui para o QR Code que vai estar. E se cadastra já no formulário que está disponível na bio, entenda mais sobre esse projeto, com certeza vocês vão gostar. E vai dar para fazer disso uma carreira. A gente sabe que tem os desafios, mas que dá certo. Sim, total. Eu falo muito isso, assim, né? Dentro da Nice, o nosso desejo é criar meio que essa classe média dos creators, entendeu?
Porque hoje a gente tem uma distância, né? A gente tem uma base muito grande de pessoas que querem ser e tem uma barreira de entrada baixa. Só que o que te torna um creator profissional, de fato, é a monetização e o quanto você consegue viver disso, né? E se você tem o topo da pirâmide, que é a galera milionária que fica, né, queimando Ferrari. Então, assim, e isso pra mim é uma questão de desenvolvimento da economia mesmo, da creator economy, que é conseguir estruturar esses outros níveis, né, da pirâmide. Então, eu acho que é o que você falou, né? Pra quem quer olhar isso como uma carreira, vai estar ajudando também nessa construção dessa economia como um todo, que ela é recente, né? Você vai comparar, tipo, a creator economy com o mercado imobiliário, não tem nem comparação, entendeu? Mas então, é uma economia que tem muito potencial de crescimento. Muito potencial. O Brasil ainda, acho que é o segundo país, né, que mais tem influenciador. O Brasil é super destaque nisso. Eu participo de alguns eventos fora, eu vejo que, tipo assim, cara, a gente tá muito em pé de igualdade, entendeu? As coisas estão sendo discutidas aqui e lá. Então, tem bastante potencial mesmo, mas eu acho que precisa também ter esse elemento de expectativa, sabe? Eu falo que, cara, por exemplo, na engenharia ou na administração, você não precisa ser um Elon Musk pra você ter sua casa, seu filho estudar numa escola, ter seu carro, entendeu? Então, hoje eu percebo que ainda isso precisa ser criado dentro da creator economy. Essa camada onde você consegue, de fato, viver de criar conteúdo e não sobreviver de criar conteúdo. Sim. Vai dar certo, gente. Mari, obrigada de novo. Obrigada a você, adorei, amiga. Quase acabei aqui, amiga, leva. Obrigada. Já vamos fechar o patrocínio disso aqui, viu, gente? Pois eu tô vendo, talvez ano que vem já esteja, que a gente tá gravando em 24. Olha, eu ia falar 22. Que louca. Mas eu tô namorando essa empresa aí. Muito boa, viu? Adorei. É muito gostosa. Muito obrigada pela sua presença. Vou te trazer aqui de novo, com certeza, porque eu quero ainda abordar muito mais temas aí da geração Z e desse mundo das gerações, porque você não fala só de geração Z, vamos combinar, você fala de todas. E foi muito boa a sua participação. Obrigada. Eu adorei, muito obrigada. Desejo sucesso pra essa temporada e pras que estão por vir, né? E espero que quem assistiu tenha gostado. Deixa um comentário aí positivo. Boa, pra cancelar nós. O call to action aqui. Se inscreve no canal. Curte, compartilha, manda pros seus amigos. É isso. Obrigada. Obrigada.